Eu espero que a resposta aí do lado de vocês tenha sido positiva, tá? Porque eu estava sentindo falta aí das aulas para o terceirão. Já estamos juntos, né, com a nossa sala virtual, com as atividades, tá? Algumas valendo nota e outras foram passadas com muita participação da parte de vocês, o que foi muito interessante, tá? Para o aprendizado. E também, né, com a discussão de textos, com o podcast, tá? E retomamos agora a partir dessa aula, como eu havia dito na última videoaula, que está aqui o vídeo no canal para quem ainda não assistiu, tá? Eu ia começar, né? Já estou começando a partir dessa videoaula, desse vídeo agora, tá? Uma série, né, de aulas, né, onde cada episódio vai ser falado sobre um filósofo pré-socrático, beleza? Então, nessa primeira aula eu vou falar um pouco quem foram esses filósofos pré-socráticos, tá? E o que era ser um filósofo pré-socrático? Primeiro, o que quer dizer esse nome, né? Esse substantivo pré-socrático, né? Para contextualizar um pouco, para vocês entenderem de forma geral, e aí em seguida, tá? A partir da próxima videoaula em diante, vamos trabalhar em cada episódio da série, tá? Conhecer, né, um filósofo pré-socrático, tá? O seu principal concepção, né, suas principais ideias, tá? Que o marcaram na história da filosofia, tá? Esse conteúdo, pessoal, está no seu livro de filosofia, tá? E aí eu estou falando agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo, se você tiver o livro de filosofia, acompanhe essa videoaula com esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é de uma coleção de filosofia para o ensino médio, tá? Exclusivo da editora FTD para a nossa escola e para vocês, principalmente, tá? E esse aqui é o livrinho módulo 2, tá? Como eu estou colocando aqui na câmera, tá? Módulo 2, capítulo 4, beleza? Módulo 2, capítulo 4, que tem aí os pré-socráticos e o nascimento da filosofia ocidental. Então, esse é o livro que vamos começar a trabalhar nessa série sobre os filósofos pré-socráticos, beleza? O módulo 2 e o capítulo 4 do livro, tá? Sobre de filosofia. Se você não tem o livro, você também vai acompanhar da mesma forma os assuntos que vamos começar a ver aqui nas videoaulas e também nas atividades, tá, da nossa sala virtual, beleza? E virão em breve aí mais exercícios que valem nota, tá? Que serão computados tanto no sistema do Google Sala de Aula, como na sala de aula presencial quando voltarmos logo para a nossa escola, tá bom? Então, chega de papo e enrolação e vamos começar de fato o assunto dessa videoaula, tá? Você coloca aí, você que tem um livro, coloca aí na página 7, beleza? Página 7 do livro, onde tem o começo desse assunto, os pré-socráticos, tá bom? Então, let's go e vamos pular para o próximo slide. E aí, galera do terceirão, existem duas concepções no mundo da filosofia, tá? Duas visões, tá? A primeira foi a dos filósofos pré-socráticos, tá? Os filósofos pré-socráticos, pessoal, eles são daquele período, né, da antiguidade na Grécia, tá? Por isso que a gente chama de Grécia Antiga, tá? Mais ou menos ali no século IV até o século VII, até o século VIII a.C. Foram sujeitos esses caras, como eu coloquei aí várias esculturas, né, que foram feitas dele, que pode ser encontrada na Grécia hoje, que homenageiam cada um desses sujeitos. Eles tinham a visão da cosmologia, tá? Era uma visão de mundo, tá? Diferente do que passou a ser a filosofia, tá? Depois deles. Primeiro vamos entender o nome pré-socrático, tá? Pré-socrático não é como se pensava antigamente, né? Pré-socrático, tá? Antes de Sócrates, né? Pré, toda palavra que tem um pré antes, né? Como é bem sabido, é porque quer dizer que veio antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-história. Então é tudo que veio antes do começo da história, né? Da invenção da escrita, do desenvolvimento da agricultura.
No caso da filosofia, pré-socrático, antes de Sócrates. Socrático vem do filósofo conhecidíssimo no pensamento filosófico clássico, que é o Sócrates, que veio depois dos filósofos pré-socráticos. Na verdade, não era bem assim. Não é só isso, né? Os filósofos pré-socráticos, porque com eles tem a visão da cosmologia. E quando passa o tempo deles e vem o Sócrates em seguida, na história da filosofia grega, a partir do Sócrates em diante e até a atualidade, vem uma outra concepção de filosofia que é diferente da cosmologia. Então vamos por partes. Primeiro vamos para ver como é essa concepção de filosofia segundo os pré-socráticos. Olha só, segundo os pré-socráticos, eles pensavam o mundo segundo a cosmologia. Então o que é a cosmologia? É quando a gente procura explicar o universo, a natureza, as origens das coisas que a gente vê no mundo, tá? Do mundo natural, né? Como as plantas e os animais, tá? A partir da realidade física, a partir do próprio mundo, tá? Então, o filósofo pré-socrático ele passou a pensar o mundo a partir do próprio mundo. Como assim? Tá? A tentar entender de onde veio a natureza, né? De onde surgiu os animais e as plantas, tá? De onde veio, por exemplo, o oceano? Né? O sol que nos ilumina de dia, de onde é que ele surgiu? Quem o criou? Então, todas essas explicações, essas respostas, eles iam buscar dentro da própria realidade física. Eles tentavam explicar o porquê da natureza por ela mesma. Então, eles começavam a observar a natureza. Não é à toa, tá, que eles foram também conhecidos como os naturalistas, ou seja, aqueles que pensavam a natureza. Então, os caras eles iam para um lugar distante da cidade e passavam a observar o mundo natural, os seres vivos, como as plantas e os animais, e tentar entender como é que funcionava, tá, a natureza por ela mesma. Ou seja, a natureza ela faz parte da realidade física, aquela que a gente pode ver e tocar. Tá? Isso já foi falado até em outras aulas. Não é à toa que o Aristóteles, bem depois, né, ele vai chamar os filósofos pré-socráticos de físicos, tá? Ou seja, aqueles que pensavam, tá, procuravam as respostas para suas dúvidas a partir da física, do mundo físico. Tá? Físico vem de física. Não é à toa que hoje a matéria que você estuda na escola é física. Tá? Pergunte aí ao seu professor de física o que é que a física estuda. Qual é o campo de estudo da física? Você vai ver que é as próprias leis da natureza. Tá? Então, como tempo, como velocidade, como força. Então, isso tudo tem a ver com o mundo natural. Então, os filósofos eles procuravam entender a origem do universo, sua estrutura, como os animais e as plantas evoluem com o passar do tempo, tá? Ou seja, explicar as coisas da natureza a partir da própria natureza ou a partir da realidade física. Então, isso a gente chama de cosmologia, o estudo do mundo ou da natureza por ela mesma, beleza? Mas aí, quando o tempo dos filósofos pré-socráticos acaba, chega um filósofo chamado Sócrates. E aí Sócrates ele vai inaugurar no pensamento filosófico uma nova visão de mundo, que ficou conhecida como antropologia. Tá? Veja que as palavras se parecem. Cosmologia é o estudo sobre o mundo, a origem do universo pela própria natureza. Antropologia, tá? Aí o estudo da filosofia passa a não ser mais se voltar para o que está na natureza, tá? Mas o ser humano na antropologia ele passa a ser objeto de estudo da filosofia, tá? Os filósofos pré-socráticos eles não se preocupavam com as coisas humanas inerentes a nós, tá? Os problemas tipicamente humanos, tá? Por exemplo, os sentimentos, né? Sobre o que é o amor, o que é a raiva, o que é a felicidade. Não, eles se preocupavam em entender a natureza, que eles observavam com a cosmologia. Já na antropologia, tá? A partir de Sócrates em diante, até hoje,
o objeto de estudo da filosofia passa a ser o próprio ser humano, o próprio homem, né? Nós não somos o ser que pensa, o único no mundo, o único ser vivo no mundo que pensa. Então temos alguma coisa de especial em nós. E o que é essa coisa especial que temos em nós? Por sermos o único ser na natureza que foi capaz de evoluir e passar a pensar, tá? Então, isso intrigou o Sócrates e ele passou a se preocupar com o que é humano, tá? Então, os problemas filosóficos passaram a se voltar para o próprio homem, tá? E deixar um pouco de lado a questão do universo, a questão da natureza, tá? Dos animais, das plantas, né? E etc. Beleza? Então, essa é uma diferença, tá? De por que existe o nome pré-socrático. Porque os filósofos pré-socráticos pensavam segundo a cosmologia, a natureza por ela mesma. Já, né, quando chega Sócrates, é inaugurado no pensamento filosófico a preocupação com o próprio homem, tá? Então é nele, tá, que vai se voltar, né, a preocupação em refletir, em pensar, tá, do próprio filósofo, beleza? Vamos para a próxima parte. Então, galera, esse é a diferença, tá, do pensamento dos pré-socráticos para os filósofos que vieram depois deles. Tá? Os filósofos que vieram depois deles, começando por Sócrates, começaram a se preocupar com os problemas humanos, com a existência humana. Beleza? E aí vamos para a próxima parte desse assunto, que tem aí no seu livro, na página 7, ok? A questão do movimento, tá? Então tem aí, qual é a raiz, então, dos problemas dos pré-socráticos? O que é que eles se preocuparam em pensar? Tá? O que pode ter causado tanta estranheza, o que pode ter despertado o interesse nesses sujeitos por pensar o mundo e a natureza, tá? A primeira coisa que intrigou todos os filósofos pré-socráticos, cada um deles, tá? Foi a questão do movimento, tá? Então, para os gregos, pessoal, o movimento ele não é algo muito simples, tá? A questão do movimento ele é pensado num sentido muito amplo, né? Muito grande. Então, vamos ver o que é, como os filósofos pré-socráticos pensavam essa questão do movimento. Como vocês podem bem visualizar aí nessa imagem, tá, que eu coloquei. Beleza? Então vamos lá. Sobre o movimento. O movimento de um lugar para o outro. Ok? Essa é a primeira noção de movimento que a gente pode pensar. E que eles também pensaram no tempo deles. Tá? De um lugar para o outro. O deslocamento é a noção, por exemplo, de eu estar num lugar e eu poder me mover e me direcionar para outro lugar. Então, essa é a primeira noção de movimento. Movimento de deslocação, de deslocamento de um objeto sendo levado de um lugar para o outro, de uma pessoa caminhando e andando de um ponto para o outro, tá? E aí a gente vem a segunda noção de movimento. Acompanhe aí no slide. O movimento do aumento ou da diminuição de uma coisa ou objeto, tá? Ou pessoa, tá? Então, por exemplo, o aumento ou diminuição. Então, por exemplo, uma planta, no começo, né, na sua forma, é apenas uma semente. Então, ela está num tamanho bem pequeno. Mas essa mesma semente, se cultivada numa boa terra, por um bom agricultor, ela vai brotar, tá? E ela vai o quê? Vai crescer, vai formar suas primeiras raízes na terra, no solo, e vai crescer, vai florescer suas primeiras folhas, seus primeiros galhos, tá? Suas primeiras flores. E depois de muitos anos, dependendo da planta, ela pode se tornar uma árvore gigante e que pode durar séculos, tá? Ali no mesmo lugar. Ou seja, esse movimento de aumento, né, de uma coisa que se era bem pequena e depois, com o passar do tempo, muda e se transforma e cresce e fica grande. Tá? Do mesmo jeito que o movimento de diminuição, ou seja, uma coisa que é grande e se torna pequena. Tá? Por exemplo, nas coisas mais simples que a gente pode observar.
né? Uma bola, né, de festa cheia de ar, né? Ela tem aquele formato que a gente, né, sabe. Quando a gente estoura, né, tira o ar dali de dentro, ela volta para um tamanho, né? Ela diminui de forma, ela muda seu formato, ela diminui. É um outro exemplo também que mostra essa segunda noção de movimento. A gente vem para uma terceira noção de movimento, tá? Se tornar outra, ou seja, uma alteração. Uma coisa se transformar em outra. Então, como exemplo desse movimento, a gente pega a questão da água. A água ela muda de forma, de estado. Então, nessa imagem aí que você está vendo, a água está em estado líquido, mas ela pode se tornar outra coisa. Ela pode ficar no estado sólido, quando está numa baixa temperatura. Tá? Quando está muito frio, a água ela muda de forma. Ela deixa de estar no seu estado líquido para seu estado sólido. Beleza? Da mesma forma que quando aumenta a temperatura, a água deixa de seu estado líquido e sólido para seu estado gasoso. Ela evapora. Então ela se transformou em outra coisa. Então, esse tipo de movimento é também a terceira noção de movimento pensada pelos filósofos pré-socráticos gregos. E a última noção de movimento, tá? Talvez seja a mais importante, é o movimento de geração, tá? Geração, ou seja, o próprio ser humano, né? O nascimento, tá? A questão de, por exemplo, o ser humano, ele de onde a gente veio, né? A nossa formação dentro da barriga da nossa mãe, tá? No começo somos apenas o quê? Um sêmen. E aí que com o processo de fecundação a gente vai mudando de forma dentro da barriga da nossa mãe. Tá? A gente vai aumentando de tamanho, a gente vai sendo gerado no ventre da nossa mãe. E a gente vai se transformando, vai crescendo os primeiros dedos da mão, tá? Vai aparecendo o quê? Modelando o formato do nariz, o tamanho da orelha, tá? A cor de pele vai se mudando também. Então esse movimento de geração, onde os seres vivos eles nascem, tá? E eu estou aqui usando como exemplo o ser humano, tá? Também intrigou, né? Também foi uma questão na cabeça desses filósofos gregos, tá? Corrupção também, o movimento de corrupção, como é que os seres eles podem se corromper, né? Por exemplo, uma pessoa boa ela pode se tornar uma pessoa má depois que muita coisa acontece de ruim com ela. Então esse tipo de movimento também de uma coisa se tornar outra, tá? De uma pessoa ser de um jeito e mudar e passar a ser de outro jeito, tá? E também o movimento de morte dos seres, tá? Se eu falei daqui da questão da vida, do nascer, também tem a questão do morrer, tá? A morte continua ainda sendo um eterno mistério e uma eterna questão a ser discutida no mundo da filosofia, né? Porque o que é a morte? Por que ela existe? Tá? Para onde vamos após a morte? Continua sendo uma dúvida, né? Uma interrogação, que é fundamental que você continue sendo pensada nessa questão pelos seres humanos, tá? Por nós aqui, que pensamos e estudamos filosofia, tá? Então, isso aí são alguns exemplos de movimento. Veja que o movimento, quando a gente fala o nome movimento, tá? A gente só pensa na questão de se mover, né? De se movimentar. Quando a gente, por exemplo, joga uma partida de futebol, a gente está se movimentando. Mas o movimento, quando a gente usa a filosofia, ela pode se tornar... Existem vários tipos de movimento. E essas várias noções de movimento foi que passou a intrigar o pensamento desses filósofos pré-socráticos. Beleza? E aí, pessoal, chegamos aí na próxima parte dessa videoaula, tá? Você aí muda sua página, você que está acompanhando com o seu livro, e coloca na página 8. E lá em cima, nos primeiros parágrafos, parágrafo 1 e 2, tem essa parte aí sobre o que é arquê. O que é arquê? Talvez algum de vocês aí já assistindo saiba o que é arquê. Mas arquê, traduzindo do grego para o português, significa o princípio, tá? Ou o elemento primordial, a origem das coisas, ou de tudo.
Olha só, para a gente poder simplificar um pouco essa ideia. Os filósofos pré-socráticos, eles pensavam na questão da vida e da morte, né? Então, por exemplo, e do movimento, que está ali sempre, né, acontecendo no mundo natural, na vida do ser humano, na natureza. Então, mas de onde veio o movimento? Todo esse movimento aqui que eu coloquei, dei vários exemplos e expliquei as noções de movimento que existe e que foi pensada por eles. A própria ideia de movimento, esse movimento, tá? Essa ideia de se movimentar, de fluir, tá? De deslocamento de um objeto para o outro, de geração, né? De uma vida ela poder nascer, de diminuição e aumento de uma planta ela ser só no começo de sua vida, na origem, né? Uma semente, e depois ela se tornar uma árvore grande. De onde veio essa questão do movimento? Então eles pensaram que antes de existir o movimento, tinha que ter existido alguma coisa, tá? Para poder explicar o movimento. Então cada um dos filósofos pré-socráticos trouxe a sua ideia de arquê, tá? Então, por exemplo, quem criou o universo ou de onde veio o universo? Onde estamos? O movimento ele existe no universo, mas no princípio de tudo, qual é a arquê do universo? Ou seja, qual é a origem do universo? Arquê quer dizer origem, tá? A planta, né? Mais uma vez voltando para esse exemplo, que cresce no solo, que brota, né? Que é cultivada na terra. Ali, né? A planta, ela está em movimento, ela está crescendo, ela está sendo regada por água, ela está sendo cuidada por alguém. Mas de onde veio a terra? De onde veio a planta? Tem que ter um arquê da planta. O próprio fogo, como vocês observam aí nessa imagem, o fogo, ele existe. Né? O fogo, ele está queimando, está em movimento, as chamas. Mas de onde vem o fogo? Qual é a arquê do fogo, a origem do fogo? Sacou? Então essa é a ideia por trás do movimento. Que antes de existir o movimento tem que ter algo que explique o movimento, a sua origem, o seu começo. E essa origem e esse começo a gente chama de arquê, tá? De acordo com o pensamento dos pré-socráticos, tá? E aí, a arquê, ela vai levar a uma outra ideia chamada de physis. Acompanhe aí com atenção no slide. Physis é outra palavra grega que significa natureza. Voltando para aquela ideia do começo, né? De que os filósofos pré-socráticos também foram chamados de naturalistas, ou por Aristóteles foram chamados de físicos, ou seja, a palavra física vem de physis, que quer dizer natureza, ou seja, aquele que estuda a natureza, aquele que observa a natureza, tá? Então, eles disseram que toda a natureza, toda a physis que existe no mundo, ela tem um arquê. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar qualquer coisa da natureza e dizer que aquilo dali faz parte da physis, ou seja, da natureza, e que aquela coisa tem um arquê, ou seja, uma origem. Então, a gente pode entrar numa floresta e encontrar um macaco na árvore. Então, o macaco ele faz parte da physis, da natureza. Ele é parte dela. Ele é um animal, ele é um ser vivo. Mas qual é a arquê do macaco? Qual é a origem do macaco? De onde ele surgiu? Tá? Como ele foi parar ali na natureza? Então isso começou a preocupar os filósofos, tá? Então essas foram as principais preocupações dos filósofos pré-socráticos, tá? Os elementos que formavam a natureza, a água, o fogo, a água, a terra, o ar, né? Cada filósofo pré-socrático ele foi trazer um elemento da natureza para poder, como sua arquê, né? Para poder explicar a origem da natureza. Tá? E do mundo. Né? Então, essa foi a contribuição dos pré-socráticos para o mundo, tá? Da filosofia. Então, terceirão, essa foi a nossa videoaula de filosofia, tá? Sobre os filósofos pré-socráticos. E aí, fique ligado nas próximas aulas, que já vai ser a série, onde cada episódio de aula vai ser sobre um pré-socrático diferente. Tá? E aí eu já vou dizer que, como na página 8 do seu livro, você pode acompanhar, já que o primeiro filósofo pré-socrático que vamos ver na próxima aula será o Tales de Mileto. Tá? Então, se você quiser, antes da videoaula, já dá uma olhadinha na internet, tá? Sobre as ideias, tá? Do Tales de Mileto,
como pré-socrático que ele era, você já pode começar a se aprofundar nisso aí, tá? E aí eu termino essa videoaula com esse meme que eu peguei nessa página na internet chamada Meme Generation, que é muito interessante para a gente, né, entender um pouco dos assuntos de filosofia e ao mesmo tempo brincar, né, com esses assuntos, né, sobre a questão de que os pré-socráticos eles perdem a linha do pensamento quando eles vão parar para observar a natureza e pensar arquê de tudo, né? Qual é a origem das coisas? E aí eu deixo aí no final, além do meme, essa reflexão para você que está aí do outro lado da telinha pensar. Qual é a sua arquê? Né? Qual a sua origem? De onde você veio? Tá? Então, reflita aí filosoficamente sobre essa questão, tá? E fique ligado nas novidades que vem por aí, tanto a nossa série aqui no canal, como as atividades que serão postadas no grupo do WhatsApp, tá? Como também na nossa sala virtual.